Amados irmãos e irmãs, abram comigo suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Estamos chegando ao final dessas sessões de palavras, então eu queria, a partir de agora, trazer algumas palavras pontuais de encorajamento para os irmãos. E esta vai ser a primeira, como nós já, na última palavra, no último compartilhar, eu já introduzi esse assunto, e quero a partir desse, colocar algumas mensagens, alguns pontos de encorajamento, porque não temos tanto tempo assim, mas gostaria de deixar para todos vocês, considerando que esse é um encontro de pastores, de homens de Deus, mulheres de Deus, que têm recebido da parte do Senhor o encargo do serviço à sua casa, à sua igreja. Eu creio que até aqui nós podemos desfrutar de muitos pontos que precisamos refletir aos pés do Senhor, sobre visão celestial, do que concerne a casa de Deus e o ministério cristão. Vamos ler aqui em 1 Reis, capítulo 17. O versículo 1 está assim. 1 Reis 17, versículo 1 diz assim: Elias, o tisbita, que era dos que peregrinavam em Gileade, disse a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, não haverá neste ano nem orvalho nem chuva, senão conforme a minha palavra. Por último, aqui nesse mesmo capítulo, versículo 24, está assim: então disse a mulher a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus, do Senhor, na tua boca é a verdade. Querido Deus, precioso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez debaixo do teu nome e da tua palavra, rogando, Senhor, tenha misericórdia de nós. Revela-te mais um pouco, Senhor. Não permita que venhamos olhar para esses textos e não ser tocados pela vida da tua palavra. Que a tua palavra venha e perscrute os labirintos mais profundos do nosso coração, Senhor. Que a tua palavra venha trazer luz no nosso entendimento quanto à nossa vocação celestial. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajude mais uma vez, amém. Pois bem, meus amados em Cristo, como já adiantei um pouco, aqui no ministério de Elias há alguns pontos que nós precisamos nos deter. Pelo menos um ponto eu gostaria de destacar. Elias viveu um momento muito triste da história de Israel, isso já lhes contei. Havia uma dinastia de assassinos que havia usurpado o trono de Israel, promovendo toda forma sórdida de pecados, de idolatria. Há um cenário espiritualmente catastrófico aqui, e que precisa ser discernido com luz, com iluminação espiritual. Tem muita coisa aqui que a gente não entende, e tem algumas coisas que a gente acha que é bom e que é ruim, como por exemplo a história de Obadias, que ele colocou os profetas nas cavernas e os sustentava com pão e água. Tem gente que acha isso bonito, mas não é bonito, porque lugar de profeta não é escondido de caverna comendo pão e água. Elias era o homem mais procurado. Depois desse episódio aqui, nós temos um processo muito importante. Depois desse processo muito importante de Querite,
Nós temos o processo de Serepta. Então você vai ver que Elias vai percorrer um caminho de aproximadamente uns 150 quilômetros a céu aberto. Ele era o homem mais procurado no império. Ele tinha uma sentença de morte. Então não é estranho, o homem que era mais procurado, tinha uma sentença de morte, estava caminhando a céu aberto, e quando havia profetas escondidos em caverna comendo pão e água. Que tipo de profeta somos nós? É claro que a gente quer 1000 vezes, irmãos, ficar dentro de uma cova comendo pão e água do que a céu aberto com a sentença de morte. Pensa nisso. Só que teve um outro episódio que é muito interessante. É que quando você vai lendo aqui, especialmente no capítulo 18, quando Acabe encontra Elias, e Elias vai enfrentar aqueles profetas de Baal e os outros profetas. Então, olha que episódio interessante. Havia em torno de 800 profetas pagãos contra um profeta de Deus. A conta aí é completamente assustadora. O que um profeta de Deus poderia contra 800 profetas? Só que a conta não é essa, irmãos. Então pensamos aqui uns 840 profetas de Baal contra Elias mais Deus. Mudou a matemática, não mudou? É porque ele não estava escondido em caverna. Então a gente precisa decidir aonde nós queremos estar no tempo em que vivemos. Nós somos os profetas da caverna, sustentados a pão, ou da cova, sustentados a pão e água, ou queremos ser homens com uma sentença de morte, mas Deus, contra todo principado, potestade, dominadores e hostes espirituais da maldade nesse mundo. Deus não chama homens covardes, e você não é covarde. As adversidades são muitas. Eu penso, e aqui tem um grande amigo, a Janô, um irmão que eu tenho uma profunda consideração. A gente se encontrou poucas vezes, mas fica assim uma marca no coração do nosso encontro. Eu tenho um carinho muito grande por ele, estou muito feliz de vê-lo aqui. Mas eu penso que homens como Ronaldo, a Janô, André e tantos de vocês que estão aqui, homens de Deus, que vivem neste atual momento da história da igreja, da história do mundo, onde estamos vendo todas as peças que compõem a plataforma do governo do anticristo sendo colocadas nos seus devidos lugares. Montemani, ele dizia assim: à medida que nós nos aproximarmos da vinda do nosso Senhor Jesus, mais e mais as trevas cobrirão essa terra. Mais e mais as trevas cobrirão essa terra. Então imagino que estes homens, como todos vocês, nós que estamos aqui, se nós não tomamos consciência do nosso chamado, da nossa responsabilidade, do nosso encargo, então nós somos os profetas da cova, sustentados a pão e água. Deus chama homens que tenham a ousadia de Deus em seus corações, o impacto desse grande e poderoso Deus do trono em seus corações. Homens como Isaías, que tinham um assombro de Deus em seu coração. Ai de mim, quem sou eu? Como que Deus pode usar alguém como eu, como você? A gente pode achar, irmãos, que de repente Deus encontrou alguma coisa boa em nós. Eu sinceramente, irmãos, eu não vejo que eu tenha um motivo, ou eu tenha dado um motivo para que Deus pudesse, na sua infinita misericórdia, me conceder o privilégio de pregar a sua palavra. E não estou com falsa modéstia, porque eu tenho na minha consciência o tempo todo, eu merecia o inferno por justiça, mas a justiça de Deus é perdoar quem não merece ser perdoado. Então nós precisamos entender que à medida que você vai caminhando na vida cristã, mais você vai percebendo que você não é nada. A vida de Paulo, você se lembra que na primeira mensagem eu disse para vocês que a vida de Paulo ela foi dividida em 3 períodos de 11 anos, 33 anos o ministério dele.
Então você vai ver uma progressão. Eu usei ali a Epístola aos Gálatas para poder mostrar algo para vocês. Cristo revelado, Cristo minha vida, Cristo revelado, Gálatas 1, 15, 16. Cristo minha vida, Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E por último, Gálatas 4, 19. Filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, Cristo revelado, Cristo minha vida e Cristo formado. É a progressão desses 3 períodos da vida de Paulo. É um assunto muito lindo, mas não é o assunto do momento. Mas também é um outro ponto que nós podemos acrescentar aí. À medida que Paulo vai avançando na sua vida cristã, e está ligado a esses 3 períodos também, você vai vendo uma progressão na vida de Paulo. Em Gálatas nós vemos uma progressão ascensional, mas agora não. Junto com essa progressão ascensional, Cristo revelado, Cristo minha vida, Cristo formado, eu digo que este é o aspecto objetivo, mas tem um aspecto subjetivo, e é diferente. Ele escreve aos irmãos em Coríntios, ele vai dizer assim, que ele era o menor entre os apóstolos. Depois ele escreve aos Efésios, ele vai dizer que ele era o menor dos santos. Você vê que piorou? Ele se sente o menor entre os apóstolos, agora ele se sente o menor entre os santos. Está lá no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: a mim o menor de todos os santos. A palavra menor vem de um vocábulo grego que é elaxistosteros. A tradução desse vocábulo é o resultado do nada com nada. Paulo se sentia assim. Só que quando ele escreve para Timóteo, no primeiro capítulo, ele diz assim, que ele era o pior dos pecadores. Não é interessante, irmãos? Este é o caminho do quebrantamento, é o trabalho da cruz. Ele se sentia o pior dos pecadores. A ideia que algumas pessoas têm, que à medida que você passa de serviço, de experiência, de tanto serviço ao Senhor, você se torna uma pessoa mais prepotente, mais capacitada, mais habilitada. Eu não estou falando isso aqui com falsa modéstia, Deus o sabe, mas eu tenho segurança para dizer isso para vocês. Quanto mais tempo você servir, quanto mais tempo você se gastar e se desgastar, você vai perceber quão fraco, quão pequeno, quão inútil você é. Você nunca vai atribuir nada às suas experiências, à sua capacidade, mas à misericórdia e à graça de Deus e à poderosa unção do Espírito Santo. Porque a ideia que a gente tem, irmãos, que é uma ideia muito glamorizada pelo mundo, é que à medida que o tempo passa, mais grande, mais forte, mais conhecido, mais famoso. Nada disso. Um servo de Deus nunca está preocupado com isso. Nunca está preocupado com isso. Esse é o caminho do trabalho da cruz. Sabe por quê, irmãos? Você precisa chegar até o último dia que o Senhor te permitir viver, sendo uma pessoa cheia de graça, cheia de vida do Senhor. Nós não pregamos a nós mesmos. Irmãos, sinceramente eu digo para vocês, eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer para vocês. E se eu der alguma coisa que seja meu para você, vai ser morte. O que nós pregamos é Cristo e este crucificado. Nós não temos um padrão para vocês que não seja Cristo. Eu não sou padrão para vocês. Não existe um discipulado ao Luiz. Todo discipulado na igreja é a Cristo. Eu não tenho seguidores. Os seguidores são do Cordeiro, aonde quer que ele vá. Nós precisamos nos libertar de todos os conceitos secularizados, antropocêntricos, que entraram na vida da igreja. E aqui está um modelo de trabalho do Espírito pelo caminho da cruz. Vocês perceberam os 2 textos que nós lemos? O primeiro aparece Elias o tesbita, e termina esse capítulo dizendo, um homem de Deus. O que existe entre o Elias de Tisbé, ou tesbita, e o homem de Deus? Como assim?
Essa é uma didática que o Espírito Santo colocou nesse capítulo. Então vamos ver o cenário novamente. Havia um caos espiritual, uma degradação. Israel se encontrava no estado mais baixo do ponto de vista moral e espiritual. Agora tinha Acabe como rei, e uma rainha perversa, a rainha dos Sidônios, ou uma das princesas do reino dos Sidônios, uma mulher pervertida, que estava ali no trono de Israel, que perseguia e matava os profetas. O baalismo havia se tornado a religião oficial do império. O nome de Deus tinha sido banido. Era aceito o sacrifício de crianças. Toda forma de abominação cultual havia tomado o lugar, ou os montes de Israel. Em todos os montes de Israel haviam altares em profanação ao testemunho de Deus. E esta é a nação que Deus havia tirado do Egito, para fazer ali habitar o seu nome. Então surge quem? Surge um homem que não tem apresentação, não tem diplomacia, não tem ética, não teve ninguém que foi à frente deles, olha, Elias está vindo aí. Não, ele surge do nada na história, e aparece diante do rei, com todo o seu exército, e diz: acabou a festa, acabou a festa, e só vai chover depois da minha palavra. Acabou. Não é interessante esse quadro, esse versículo primeiro? Ele aparece, Elias, mas tem um segredo aí, e o segredo está no nome dele. Você sabe o que significa Elias em hebraico? Claro que sabe. Ele é o meu Deus. É isso que está escrito no nome de Elias. Ele é o meu Deus, e eu preciso corresponder a esse nome. Irmãos, eu digo para vocês, nós precisamos corresponder ao chamado de Deus na nossa vida. Vou contar um segredo que talvez para você não seja segredo, mas para muitos pode ser que seja. E vou falar isso com muito cuidado, porque eu não creio que nós somos homens ou mulheres especiais. Nós somos pessoas com uma especial incumbência. O fato de me tornar um ministro do Evangelho, eu não me torno melhor nem maior do que nenhum dos irmãos da minha congregação. Eu não me sinto que eu sou a pessoa que lá na glória, lá no tribunal de Cristo, eu vou estar à frente, minha congregação lá atrás de mim, e eu vou estar aqui. Eu não creio. Eu olho para algumas irmãs que reúnem comigo, e que elas sempre falam assim para mim: Luiz, onde quer que você vá, eu estou orando por você. Eu tenho certeza que o galardão dela, se é que eu vou receber um galardão, porque eu acho que eu não sou nem digno de galardão. Se eu ver a face de Cristo, para mim esse será o maior galardão. E eu não creio que nós servimos ao Senhor por galardão, nós devemos servir por amor. Não é por recompensa. Acho que nenhum de nós podemos servir por recompensa. Nós temos que servir por amor. Então, irmãos, às vezes eu vejo essas pessoas. Na minha comunidade tem uma irmã que ela está desenganada dos médicos já faz 4 anos. Então 4 anos que os médicos mandaram ela ir para casa. Então, essa irmã é muito especial, para mim especialmente, para minha esposa, para toda a igreja. Porque ela nunca pregou uma mensagem lá entre nós. Ela nunca levantou para falar uma palavra. Mas eu não consigo chegar nem perto da envergadura que ela tem. Ela é uma irmã tão simples. Então ela está aguardando o Senhor buscar ela já tem 4 anos. E nesses 4 anos já tivemos muitas conversas longas. Então uma das primeiras conversas que eu tive com ela, que eu me recordo nesse processo, foi quando ela me disse assim que ela tinha descoberto já o câncer com metástase, e ela queria muito que o Senhor pudesse trazer a única filha que ela tem de volta para o Senhor, e que a filha dela pudesse casar, se ela pudesse ver isso. Então a filha dela voltou para o Senhor e casou. Aí outra conversa que ela teve comigo, ela disse: olha, Luiz, eu sei que o Senhor vai me levar
Mas eu queria pedir para vocês, não ore por mim. Peço para a congregação não impedir que eu me encontre com o Senhor. Porque tudo que eu quero não é a cura, eu quero o Senhor. E eu queria que o Senhor também me desse alguma coisa, mas eu sei que não tem mais tempo. Mas eu queria tanto ver minha netinha. Tá bom, a netinha dela nasceu, cresceu, já está com 3 anos. E ela não. Aí sábado retrasado, tivemos a nossa conferência anual e ela sentiu de ir, ela estava hospitalizada. E ela estava lutando para não tomar nenhum remédio para poder paralisá-la. Os médicos entendem que já tem que entubar ela. Ela não quer ficar entubada. Então ela pediu para ir para a conferência e nós entendemos que era vontade dela. Então fomos, arrumamos uma cama e ela foi. E no final da primeira reunião ela começou a sentir aquelas dores horríveis. Então era tarde, aí ela chamou algumas pessoas e se despediu de todos, inclusive de mim. Então eu sentei ali na cama, ela colocou a minha mão entre as mãos dela e compartilhou. Porque eu sempre trabalhei com projetos sociais, orfanatos, crianças de rua, toxicômanos, pedintes, então sempre, e ela esteve presente em todos esses projetos, até hoje. Então ela lembrou os casos, e ali fazendo um carinho na minha mão, e nós nos despedimos, eu fui para casa, eu nem dormi à noite. E ali ela foi para o hospital. 3 dias a filha dela me mandou uma foto com ela sorrindo. Volta para casa de novo. Ela está em casa. Não sei quando o Senhor vai levá-la. Então antes de vir eu fui visitá-la. E eu disse, olha, eu acho que você não vai agora. Eu acho que a gente vai todo mundo juntos. Porque não faz sentido. Ela também falou, eu não sei, Luiz. A única coisa que eu peço aos irmãos e minha família, a filha, é que eu não quero ficar dopada. Que eu possa sentir dor todos os dias. Mas eu quero continuar ouvindo a palavra do Senhor. Então, eu fico o dia todo ouvindo a palavra do Senhor. Eu penso que essas pessoas, irmãos, lá no tribunal de Cristo, eu vou estar muito longe. Essas pessoas vão estar lá na frente. A gente não é nada, irmãos. Não é, Geno? A gente não é nada, a gente é um servo. É vocês que colocam a gente aqui em cima, colocam isso aqui, mas a gente não é nada. Não é nada, isso aqui não é nada. Porque o segredo está aqui nessa história de Elias. É nós sermos um homem de Deus, uma mulher de Deus. É isso. Você vai ver esse homem, Elias. Quem é esse homem, irmão? Que diplomacia que ele tem? Ele não tinha formação nenhuma, ninguém sabe de onde ele veio. Esse homem veio de um lugar que a própria poeira do tempo apagou a história. Até hoje, os arqueólogos não descobriram onde era Tisbé. Então ele veio de uma terra, sabe lá Deus de onde. O certo é que ele era um homem de Deus, esse é o segredo. Elias sempre vai ser conhecido como um homem de Deus. Ele não tinha credenciais. Se tem uma coisa que as pessoas importam é com credencial. Nós não temos credencial, irmãos, a não ser uma única credencial. Nós somos servos de Deus. Nós somos alguém que precisamos ter sobre a nossa cabeça um céu aberto. Nós precisamos ter visão de Deus, visão celestial. Então Elias surge e fica todo mundo paralisado diante daquele homem rude, um homem tosco. Elias era um homem tosco, rude, um homem de pouca conversa. Mas ele disse, acabou, não vai chover mais. Irmãos, dentro do contexto moderno de igreja, onde é que Elias seria? Nossa, começaria uma grande revolução. Imagina, esse homem se levantou contra o império, já era hora de nós levantarmos aqui uma grande catedral e colocar esse homem para pregar. Já está na hora de Israel voltar a ouvir os profetas. Deus não faz isso. Para onde que Deus mandou Elias? Para Querite. Você sabe o que significa Querite? Em hebraico significa cortar na medida certa. É assim que Deus faz com os seus vasos. Se você tem um chamado de Deus, você precisa passar por Querite. Se você não passou por Querite, você precisa questionar o seu chamado. Entende? Me lembro de uma frase do irmão Charles Swindoll.
Nunca confie em um homem que não conheça o trabalho da cruz na sua vida. Porque se você estuda a Bíblia de capa a capa, você vai ver que todos os homens de Deus são homens que tinham grandes cicatrizes, homens esmagados, homens quebrantados, homens rendidos, homens que serviam por amor. Assim você vai ver que o Senhor vai trabalhando na vida de Elias. O Senhor levou ele para poder ele conhecer o que é o caminho da cruz. A cruz não é uma coisa negativa na nossa vida. Tem muitos que ensinam isso, irmão, você está precisando de cruz. Já viu aquela esposa ou aquele esposo que diz assim: a minha esposa é uma cruz, meu esposo, nossa, é uma cruz. É mesmo, irmão? Essa definição com certeza você não tirou da Bíblia, porque a cruz é o caminho da glória. Se hoje você está aqui com essa alegria eterna no seu coração, é porque o Cristo Jesus, ele andou pelo caminho da cruz, ele escolheu. A cruz tem que ser uma escolha. Lembra? Lucas capítulo 9, versículo 51, esse texto é um texto muito importante, anote ele, nunca esqueça esse texto. Está assim: chegou o tempo da ascensão do nosso Senhor, chegou o tempo dele ser assunto aos céus. Já leu isso lá? Está aí na sua Bíblia, Lucas 9, 51. Chegou o tempo do nosso Senhor. Ali o Senhor havia completado os 3 anos do seu ministério. Ele foi aprovado como homem perfeito. Ele podia, a partir do Hermon, ele podia ir para a glória, ele podia ascender, porque ele alcançou uma aprovação diante de Deus. Mateus 17 diz que ele foi tomado de uma transfiguração. Alguns estudiosos acreditam que aconteceu com ele o que teria acontecido com Adão, se Adão não tivesse pecado, porque aquela não foi a glória inerente à sua natureza santa, mas a glória que ele alcançou pela dignidade da sua humanidade. Ele foi o homem aprovado diante de Deus, homem aprovado diante de Deus. Está assim em Lucas capítulo 9, versículo 51, chegou o tempo dele ascender ao céu, o seu assunto aos céus. Porém, havia no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então escute, antes dele morrer na cruz, aqui agora, a partir de Lucas 9, 51, ele vai trilhar o caminho da cruz. Caminho da cruz. Nós não fomos chamados para morrer na cruz, mas nós fomos chamados para trilhar o caminho da cruz. A cruz, ela tem um aspecto objetivo e subjetivo. A cruz do nosso Senhor é o aspecto objetivo. A cruz que ele diz que nós temos que carregar tem um aspecto subjetivo. E a doutrina da cruz, ela tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, a cruz como princípio eterno em Deus. Quando Deus coloca para Adão a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, ali ele estabelece o princípio da cruz. Então, em primeiro lugar, a cruz é um princípio eterno em Deus. Todos os atos de Deus, todo o mover de Deus, quando ele tem os seus vasos, quando ele alcança alguém, quando ele chama alguém, ele estabelece o princípio da cruz para ele caminhar. Você vai ver isso em Abraão, você vai ver isso em Isaac, Jacó, José, Moisés e assim sucessivamente. Esse é o princípio eterno em Deus, a cruz como princípio eterno em Deus. Em segundo lugar, nós temos a cruz do Gólgota, a cruz redentora, a cruz soterológica, a cruz salvífica, que foi a cruz do nosso Senhor. E em terceiro lugar, nós temos o caminho da cruz, a cruz como um caminho. Então nunca use a cruz de forma pejorativa, porque você está pecando, você está vilipendiando uma coisa sagrada. A cruz é um caminho que nós precisamos trilhar. E aqui Querite é uma figura do trabalho da cruz. Se Deus chama um homem, uma mulher, ele vai estabelecer o princípio da cruz sobre a vida dele.
A nossa formação não é teológica, a nossa formação é soteriológica. A nossa formação é espiritual. Você pode adquirir o conhecimento teológico, não estou desprezando isso. Mas o que eu quero te falar, o que forma um homem é o trabalho da cruz na vida dele. Não é o quanto ele tem de conhecimento, mas é o quanto ele se rende ao trabalho da cruz. Fora isso, sabe o que nós vamos nos tornar? Homens soberbos. Nós vamos amar a glória, nós vamos amar o aplauso. A gente acha que ocupação dá significado de importância ao nosso ministério. É o que você ouve isso todo dia. É isso que esse ministério coach tem produzido na mente das pessoas. Ser um homem ocupado, ter uma agenda recheada de compromisso, dá significado e dá importância para uma pessoa. Isso não é nada. Porque adianta você ser alguém com agenda lotada de compromisso e você ser um homem vazio, um homem sem devoção. Mais cedo ou mais tarde as minhas vergonhas irão aparecer, o desgaste aparecer. Nós precisamos chegar até o fim e dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, preservei a fé, agora a coroa da justiça me será entregue pelo reto juiz, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Porque muitos não conseguem terminar a carreira, muitos no começo da carreira já fracassam, outros no meio, outros um pouco mais, e nós não fomos chamados para ter uma carreira interrompida. Nós somos chamados para chegar até o final da carreira e poder dizer: Senhor, aqui está o que o Senhor me confiou. E não fazer como aquele servo que recebeu um talento e escondeu. Nós temos que ser fiéis. Então isso, irmãos, é muito sério. Por isso que eu estou escolhendo esses períodos agora para fazer algumas observações importantes para vocês, e que isso sirva de ajuda, de encorajamento, de reflexão, de oração. Porque os tempos que nós vivemos são os mais perigosos da história. Nós vemos crises por todos os lados, conflitos por todos os lados. Como dizem os especialistas sérios e sóbrios da teologia cristã, nunca, num tempo como o nosso, vários acontecimentos apocalípticos acontecem em curto espaço de tempo, ou mesmo instantaneamente, e você não vê isso. E vou repetir uma frase que eu disse lá no início: o pior cego não é o que não vê, é o que não quer ver. Então, meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor coloque um querite na nossa vida, que Ele possa nos cortar na medida certa, para que nós sejamos conhecidos como homens de Deus, mulheres de Deus. Entenda o caminho da cruz na sua vida. E se você olha aqui, você vai ver que a cruz, ela vai trabalhar alguns aspectos em nós. E permita-me colocar pelo menos 4 pontos onde a cruz vai trabalhar em nós. Em primeiro lugar, a cruz, ela vai trabalhar nos nossos afetos pessoais. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Versículos 34 a 39. As 4 áreas em que a cruz deve tratar na nossa vida. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. É curioso esse texto, né? Porque a gente pensa: nossa, Jesus dizendo isso, como que Ele não veio trazer paz? Ele não está falando da paz no sentido do fruto da justificação, porque Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz é outra. Ele está falando da paz no sentido social da palavra. Essa paz que o mundo busca. Ele diz: deixe-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ele está dizendo: essa paz eu não vim trazer. Eu não vim. Sabe o que eu vim trazer? Foi a espada. A espada. Eu vim trazer foi a palavra. A espada viva, eficaz, cortante, penetrante, que divide tudo. O Senhor, Ele não veio para trazer justiça social.
Se tem uma das coisas que me envergonha é quando eu vejo alguém pregando o Sermão do Monte numa tônica de justiça social. Nunca foi. Nunca foi. Então escute bem, eu não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão, isso é, cortar em duas partes. Essa palavra divisão, ela precisa ser melhor traduzida, porque a palavra aqui no grego é dichazo, é dividir as coisas, e é verdade, é luz e trevas, entre o santo e o profano, entre a verdade e a mentira. Compreende, irmãos? O cristianismo não é opcional, o cristianismo é radical. Opcional é vida de mundo. Então é isso que Jesus está dizendo. Aí ele diz: entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, assim os inimigos do homem serão da sua própria casa, e por causa dele, por causa da verdade, por causa da verdade. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, agora ele vai mostrar qual que é a questão da separação, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí ele coloca: quem toma a sua cruz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a palavra vida aqui é alma, alma. No texto grego nós encontramos 3 palavras para a vida: psique, que é vida psicológica; bios, que é vida biológica; e zoe, que é vida divina, a vida incriada. Então aqui ele está falando aqui de vida almática. Vida almática. O que é alma? Alma é mente, as faculdades da alma: mente, vontade e emoções. O que sinto, o que penso e o que quero. O homem, ele passou a ter o governo da sua alma à medida que o seu espírito enfrentou ou experimentou na sua alma o pecado. Aí o espírito, ele precisa de vivificação. Quando Paulo diz assim em Efésios capítulo 12: vos vivificou, estando vós mortos. Mortos como? Espiritualmente mortos. Todo homem, toda criança, todo bebê nasce espiritualmente morto. Lembra quando Deus colocou a sentença sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele diz: morrendo, morrerás. E Adão comeu da árvore e viveu mais de 900 anos, mas espiritualmente agora ele estava morto. É isso, é na alma. Então o homem passou a ser almático, psíquico, o homem psíquico. Então escute bem, a cruz tem que tratar com os nossos afetos, porque se tem algo que sempre estamos em conflito é com os nossos afetos. Embora aqui se restrinja a um ponto, porém esse assunto, ele é muito amplo, é tudo aquilo que rouba o lugar de Cristo na nossa vida. Então a cruz tem que tratar com os nossos afetos, porque não adianta nós cantarmos que Cristo é o centro, e não é. Como dizia o irmão A.W. Tozer, os cristãos não mentem, eles só cantam na hora da reunião da igreja. Então a gente canta e fala de coisas que nós não vivemos. Por isso, irmãos, Deus não busca adoração, Ele busca o adorador. Entende isso? Ele busca o adorador, porque quando o adorador canta, existe verdade. Deus busca o adorador que o adore em espírito, não é na alma, é em espírito, porque aí ele toca a realidade. Quando ele diz: Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que você ama. Quando ele diz: Senhor, tu és o centro, ele sabe que ele é o centro. Mas muitas vezes você está dizendo: Senhor, tu és o centro da minha vida, e não é. Aí eu lembro do irmão A.W. Tozer: a gente está mentindo na reunião da igreja. Eu me lembro que tinha uma canção que nós cantávamos em Goiânia, eu achava forte: Jesus, tu és o amor verdadeiro, amor mais profundo que o mar. Aí o refrão dizia assim: quero sentir o teu carinho, me envolver no teu abraço, leva-me a te adorar. Eu te amo, Senhor, mais do que a própria vida. Aí um dia eu cheguei para os irmãos: vamos fazer um check-up aqui, uma ressonância. Nós vamos cantar esse cântico um dia.
Eu não sei quando, mas nós temos que cantar. Então vamos parar de cantar os nossos afetos e cantar só o Senhor, que fica mais fácil. Porque aí eu não me condeno. Porque se eu estou cantando a glória do Senhor, a santidade do Senhor, os atributos do Senhor, eu estou tranquilo. Mas quando eu canto, Senhor, Tu és tudo para mim, aí eu lembro, nossa, não é. Meu carro é, meu cachorrinho, o Shih Tzu é mais. Sabe, irmãos, eu estou só usando essas coisas, mas são mais graves. Entende? Não está na hora da gente começar a escancarar o coração e deixar a luz da palavra entrar e fazer essa ressonância na nossa alma, deixar a cruz trabalhar? Lembra que eu citei para vocês a história dos morávios? Tente encontrar essas histórias. Então, eu aprendi muito com os morávios. Eles tinham um princípio assim: nós não oramos por nada que Deus não encontre em nós mesmos a resposta para Ele. Então eles tinham um lema assim: vamos orar para que Deus envie a sua palavra para a Groenlândia. Então eles sabiam que a resposta de Deus estava neles, não estava em alguém que estava do outro lado. Eles não oravam por nada que Deus não encontrasse neles mesmos a resposta. Eles tinham um amor pelo Senhor, eles tinham um desejo pelo Senhor muito grande, muito grande. Eu me lembro de cada história dos morávios, e essas histórias me consomem, me perscruta, me investiga, e eu olho para isso aqui. A cruz precisa tratar com os nossos afetos, porque senão, irmão, nós nunca vamos ter um ministério eficaz para o Senhor. Não é para a igreja, é para o Senhor. Separai-me, Barnabé e Saulo, é para Ele que nós fomos separados, não é para a igreja. Porque seria muito fácil, irmãos, porque se eu sou separado para vocês, eu sou avaliado por vocês, eu tenho que me preocupar como é que vocês estão me vendo, como é que eu estou progredindo no ministério. Então eu vou depender de vocês. Ah, mas tem uma ala que não gosta de mim, mas tem outra ala que gosta, então eu vou ficar com a ala que gosta. Eu não estou aí para vocês, se vocês não gostam, porque eu sou separado para esses aqui, se vocês não gostam. Isso não é verdade, nós somos separados para Ele. Ele conhece, irmãos, cada motivação de cada palavra que eu estou falando aqui. Ele conhece onde está meu coração, prioridades, preferências. Ele sabe o que existe de verdade. E eu digo para vocês, irmãos, porque muitas vezes eu me quebranto, e acho que isso acontece com todas as pessoas, é porque a pregação, ela, em primeiro lugar, ela toca aqui, antes de tocar aí. Em primeiro lugar, ela tem que nascer da oração, e não de vídeo na internet, e não de resumo de mensagens, de livros, e não compilando o que os outros dizem. Ela precisa ser, em primeiro lugar, extraída de uma devoção, de uma comunhão no santuário de Deus. Não espiritualize, irmão. Se eu deixei transparecer isso, me perdoe. Nós precisamos ter uma vida devocional, uma vida escondida, aquilo que está lá em Mateus capítulo 6, o quarto secreto de oração. Nós precisamos ter como princípio fundamental, antes que você acorde e tome o café, o primeiro lugar e a primeira pessoa que você tem que falar, não é aquela que está te mandando mensagem no celular, é o Deus que te espera no trono. Isso precisa ter devoção na nossa vida. Como é que a gente vai ter um ministério num tempo como esse, de tamanha trevas, um tempo tão complexo, espiritualmente confuso, onde os cristãos estão se batendo e se debatendo, e cada um sabe para onde vai, e como diz aquele texto que eu li para vocês, em Isaías capítulo 21, versículo 11, guarda a que horas estamos da noite. Nós não sabemos a que hora estamos da noite. Paulo vai responder em Romanos 13, a noite já vai alta, e vai chegando o dia. Essa é a resposta, mas muitas vezes nós não sabemos. Vamos pregar o sermão em cada oportunidade, a gente fica folheando a Bíblia. Eu acho que não temos que folhear a Bíblia, porque a mensagem tem que nascer da comunhão minha com Deus, porque depois vai ficar tão fácil folhear a Bíblia, porque a mensagem em primeiro lugar vai ser o falar de Deus na minha vida, vai ser a mente do Senhor sendo compartilhada no meu coração. Mas como que Deus vai fazer isso com alguém que não tem os seus afetos tratados pelo caminho da cruz? E a gente achar que institucionalismo confere ministério, seminário confere ministério,
Não confere título, confere posição, confere profissão, mas nunca vai fazer de você um homem ou uma mulher de Deus. Não vai. Você pode não concordar agora, mas daqui a um tempo você vai olhar para trás e vai dizer: realmente, eu estou enganado. Aqui está, irmãos, a cruz tem que tratar com os nossos afetos. Então, quando eu leio as histórias dos morávios, eu vou me lembrando de tanta coisa linda. Me lembro da história de Zinzendorf. Zinzendorf foi uma das pessoas mais proeminentes desse movimento dos morávios. Lembre-se, eles tiveram um movimento que durou 100 anos, que foi caracterizado por 100 anos de oração, um avivamento entre os morávios. Saíram lá da Tchecoslováquia e foram para Ermut, na Alemanha. Teve uma situação linda, irmãos. Zinzendorf havia acabado de chegar da Groenlândia, e numa reunião ele falou assim: irmãos, eu acabo de chegar da Groenlândia e eles estão famintos pela palavra. Ele foi dar o testemunho de como tinha sido a abertura daquelas pessoas à palavra de Deus na Groenlândia, e que ele saiu com o coração esmagado, porque aquelas pessoas estão lá, não tem ninguém que possa ensinar a elas sobre Jesus. E naquela noite eles oraram para que Deus pudesse levantar alguém e pudesse enviar para a Groenlândia. Ele disse: irmãos, vocês sabem que Deus tem me dado recursos, então a passagem de navio eu vou ofertar. Agora que Deus levante alguém aqui essa noite. E terminou a oração, ninguém se prontificou. Quando Zinzendorf estava saindo, um irmão muito pobre, ele era muito pobre, ele chegou e disse: irmão Zinzendorf, eu vou à Groenlândia, só que eu não tenho sapatos, e lá é muito gelado, essa chinela velha minha não vai aguentar o frio. Ele disse: não tem problema, irmão, amanhã cedo, antes de você do navio sair, eu vou levar um par de sapatos para você. Zinzendorf, na biografia, ele conta que naquela manhã ele foi até a casa daquele humilde irmão e ele bateu na porta e ninguém saiu, e ele insistiu, e ele ficou desesperado, pensou: nossa, o irmão não vai, já comprei a passagem. E ele ficou muito decepcionado, batendo na porta, até que o vizinho saiu e disse: senhor Zinzendorf, ele não está mais aí. Ele mandou dizer para o senhor: ele não conseguiu ficar te esperando, ele foi com a sandália velha, ele não suportava esperar, ele já partiu. Isso é chamado. Isso é alguém que seus afetos foram tratados. Aquilo que Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 24: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Em nada. Irmãos, a cruz precisa tratar com os nossos afetos. Nós temos demais. Eu me lembro quando eu fui com um grupo de irmãos chineses estudar as viagens de Paulo e de João, e nós íamos de ônibus. Eu fiquei pensando, chegou um momento assim, confesso para os irmãos, que eu me senti mais miserável. Me deu vontade de sair daquele ônibus e pegar o voo de volta para o Brasil, e pensar que nós viajamos de avião, nós viajamos de navio, nós viajamos em carros confortáveis. Quando a gente foi estudando com aqueles estudiosos ali na região da Grécia, e vendo que Paulo caminhava em média 30 quilômetros por dia, andando. Irmãos, quem é que sente glamour em cima de um púlpito hoje? Sabendo que aqueles que vieram antes de nós e trouxeram esse evangelho até aqui pagaram um alto preço. Um alto preço. E não só eles, pensar no alto preço que o nosso Senhor pagou, um preço infinito, um preço de um valor infinito.
para que eu e você estivéssemos aqui hoje ouvindo esta palavra, e ainda dizer que nós somos homens e mulheres chamados por Ele para seguir na mesma obra. Escute o que eu vou te dizer, escute isso. Nós estamos aqui para dar continuidade à obra de Cristo. Você se lembra? Lembra daquele texto que eu interpretei para vocês em Mateus capítulo 7, versículo 28, quando diz que as multidões se maravilhavam da sua doutrina, que é uma infeliz tradução. A palavra ali é: sentiram que golpeadas, espancadas, porque a palavra é justamente isso, arrancar com uma pancada. Elas estavam atônitas. E eu te pergunto, o nosso ministério hoje tem que ser inferior ao ministério dos apóstolos, em termos de vida, em termos de graça, em termos de dependência do Espírito? Sim, irmãos, ou não? Será que hoje nós temos que pregar um outro evangelho? Você não entende que nós estamos dando continuidade à obra do Calvário? Nós somos a continuidade da igreja primitiva, onde os apóstolos morreram por causa deste evangelho. Eles foram perseguidos por causa desse evangelho. A nossa perseguição hoje é outra. Eles morreram por causa do evangelho, e hoje nós somos desafiados a viver o evangelho. E você tem que viver do modo digno do evangelho. Você tem que ter um ministério que esteja à altura da dignidade desse evangelho. Não falsifique, meu irmão. Não falsifique, minha irmã. A única coisa que nós precisamos é ser homens e mulheres trabalhados pela cruz. Deixa eu colocar mais um outro ponto aqui. Mateus capítulo 16, versículos 22 a 26. Então, primeiro, a cruz trabalha os nossos afetos. Segundo, a cruz trabalha o nosso ego. Ego é algo que não converte, irmão. Se você disser assim: olha, irmão, eu sinceramente eu não concordo com você, meu ego converteu. É mesmo? Que lindo. Então você é a única pessoa que tem um ego convertido. A única coisa que nós podemos ter é um ego religioso. Ego não converte. Deixa eu colocar um fundamento para vocês aqui. Lá na cruz, o nosso Senhor realizou uma obra plena e completa. E ali nós tivemos um tratamento da obra da cruz sobre os nossos pecados, plural, e sobre o nosso pecado, natureza. Pecado é natureza. A epístola de Paulo aos Romanos coloca uma distinção muito clara sobre pecados e pecado. O pecado é como a árvore, os pecados é como fruto, ou os frutos dessa árvore. Então não confundam pecado com pecados. Do pecado nós precisamos de libertação, e dos pecados nós obtivemos perdão, certo? Então, perdão e libertação. Dos pecados nós já fomos perdoados. Agora, do pecado nós temos que ser libertados. E a única forma de você entender isso é a obra da cruz. Lá na cruz o Senhor perdoou os nossos pecados, mas no caminho da cruz eu sou liberto do poder do pecado. Então a cruz trabalha o pecado na minha vida. Compreende isso, irmãos? Está muito claro para vocês ou não? Requer mais exegese? Está claro para vocês? Então é isso que a gente tem que entender. E aqui está ligado o ego. O ego não converte. Então vamos a esses textos. Nosso Senhor estava falando da sua morte. Quando ele estava falando, aí Pedro chama ele à parte e diz assim, começou a reprová-lo dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Veja, Pedro querendo livrar Jesus da cruz. E com certeza Pedro não ia morrer por nós, né, irmãos? Porque a primeira coisa que ele fez foi correr da cruz, né? Então ele diz assim: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida, alma, perdê-la-á. E quem perder sua vida, aqui, pelo trabalho da cruz, é claro, por minha causa achará. Porque aproveita o homem, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então você vê aqui, Pedro já pensou logo. Pedro é muito esperto. Então ele pensou, se ele é o Senhor, ele vai perder sua vida, os próximos seremos nós. Sabe por que Pedro negou o Senhor? Porque ele não havia negado a si mesmo. E aqui está a questão do ego, o ego do homem. Foi justamente isso que tomou o coração de Pedro naquele momento, a preocupação dele. Pedro não estava preocupado com a morte de Cristo, ele estava preocupado era com a vida dele. Senhor, isso não pode te acontecer. Mas por quê? Por que não poderia acontecer? Não era porque Pedro estava com pena de Jesus, Pedro estava com pena era de si mesmo. A preocupação de Pedro não era com o nosso Senhor morrer, era com ele morrer. Pedro não estava ainda convertido. Você conhece toda a história de Pedro, eu narrei um pouco aqui para vocês o encontro do Senhor com ele lá no braseiro, creio que na segunda, terceira mensagem. Então isso é muito importante, irmãos, porque a gente não cuida disso, a gente não cuida desse ego. Ao contrário, a gente gosta de fazer provisão, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, não façais provisão para a carne, no tocante às suas fraquezas. Quando Paulo diz, já foi crucificado com ele o nosso velho homem, isso tem a ver com esse ego, com a nossa natureza adâmica, caída, essa natureza incorrigível, que não se converte, que não se rende. Por isso o trabalho da cruz se faz necessário para poder esmagar o nosso ego. Quando Jó, lembra a história de Deus e Jó? Quando o Senhor, ele vai trazer Jó de volta, o Senhor apareceu para Jó, e o Senhor começa a falar, porque Jó, ele vem falando, seus amigos falando, e Deus em silêncio. Talvez o que assustava Jó era o silêncio de Deus, mas quando Deus começa a falar, e Deus termina de falar, você lembra o que Jó disse? Eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Em português essa frase foi colocada assim, por isso eu me abomino. Mas essa frase no texto hebraico não está assim. A raiz dessa frase indica o texto da seguinte forma: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque eu era um adorador de mim mesmo. De mim mesmo. Meus irmãos e irmãs, eu passei muitos anos da minha vida estudando, tentando entender o livro de Jó. É impressionante. A grandeza, a riqueza, a largura, a altura, o comprimento, a profundidade da espiritualidade desse livro, que vai revelar o perigo do espiritualismo, da religiosidade, da hipocrisia, que distorce Deus. Por isso o ego é algo tão perigoso, irmãos. Eu vou repetir mais uma vez, nosso ego não converte, porém glórias a Deus, que Ele nos deu o caminho da cruz, para nos quebrantar, para manter o nosso ego crucificado. Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como eu posso experimentar Cristo vivendo em mim? Uma única forma, tendo uma vida crucificada. O que é uma vida crucificada? É justamente o trabalho da cruz no ego, nesse velho homem. Nós temos que admitir isso, irmãos. Nosso espírito foi salvo. No dia que você creu, seu espírito foi vivificado. Agora nós estamos num processo chamado de salvação da alma. E o último estágio da nossa salvação será quando esse corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade e nesse corpo for tragado a morte pela imortalidade. Então nós temos esses três aspectos da salvação: salvação do espírito, salvação da alma, salvação do corpo.
Isso é fato, isso é bíblico, isso é doutrina. Então agora, o Senhor está tratando com o nosso ego. Vamos um passo a mais. A cruz vai tratar também com o nosso amor ao mundo. Lucas capítulo 17, versículos 28 a 33. Lucas 17, capítulo 28, versículo 33. Está assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perderá, e quem perder de fato, a salvará. Aqui você vai ver que a cruz trata com o nosso amor ao mundo. Você vai ver que a mulher de Ló, ela saiu de Sodoma, porém Sodoma não saiu dela. O mundo, irmãos, é uma entidade espiritual. Grave isso. Deus criou os céus e a terra, porém o mundo, ele foi gerado a partir da geração de Caim. Lembra daquela mulher Ada, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, ela teve 3 filhos, Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Porque o homem tinha em Deus a sua provisão, a sua proteção, o seu prazer. Tudo estava em Deus, Deus proveu tudo. Porém agora uma geração sem Deus, que é a geração de Caim. E através desses 3 homens, Jubal, Jabal e Tubal-Caim, eles passaram a edificar instrumentos de música, música para o prazer, instrumentos de defesa para a proteção. E eles passaram a criar gados para a provisão. Proteção, provisão e prazer. Essas 3 palavras sintetizam o que é o mundo, no sentido da sua formação, até nós entendermos que não só isso, porém uma entidade espiritual. A palavra cosmos, no Novo Testamento, é uma palavra muito ampla, porque fala de harmonia, de arranjo, de beleza, porém não é só isso. Do ponto de vista espiritual, nós temos que entender que o mundo é uma entidade espiritual, e o trabalho do inimigo em usar o mundo na nossa vida é nos roubar da presença de Deus. O pecado é pecado, mas nós não podemos dizer que o mundo é pecado, mas que o pecado está no mundo. Compreendi isso, irmãos? Por exemplo, nem tudo que está no mundo é pecado, certo? Quem vai dizer que o prazer, o trabalho é pecado? Claro que não é. Quem vai dizer que ter bens é pecado? Não é. O pecado é os bens ter você. Não é pecado nenhum você ser um grande empresário, ter grandes empresas. Não tem nenhum pecado nisso. Pecado é se aquele pequeno centavo tem o seu coração, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então não tem nada errado nisso. Então muito cuidado com essas definições. Aqui o que nós estamos mostrando é o amor ao mundo. Lembra que Paulo diz assim: Demas me abandonou, amando o presente século. A palavra ali, século, é o sentido de mundo. O mundo o corroeu, o mundo o atraiu. Então quando Satanás, ele usa o poder do mundo contra a nossa alma, contra os nossos afetos, é para nos roubar da presença de Deus. Nunca esqueça. O poder do mundo, do ponto de vista satânico da definição, é nos roubar da presença de Deus, é fazer com que você perca a presença de Deus, porque o mundo vai te consumir, ele vai consumir seu tempo, ele vai consumir suas prioridades, a sua devoção, ele vai te emaranhar, e quando você abrir os seus olhos, você está todo envolvido, todo emaranhado, e você perdeu a presença do Senhor. Aqui está o exemplo da mulher de Ló. Essa advertência, essa mulher é uma advertência para nós. Estava chegando o tempo de Deus julgar o mundo, aquela região, Sodoma e Gomorra. Então Deus foi lá arrebatar Ló e sua família. Porém a mulher de Ló, ela não conseguiu. E por quê? Ela se tornou naquela estátua.
Interessante que o sentido hebraico da composição da história dessa mulher não é que ela voltou o seu rosto para trás, é que o seu coração estava voltado para Sodoma. Não era a sua face, eram os seus afetos. Compreende? Eram os seus afetos. Isto é, ela saiu de Sodoma, porém Sodoma não saiu dela. Por isso que a cruz vem e nós precisamos dela para tratar com os nossos afetos em relação ao poder do mundo. E por último, irmãos, e aqui nós já vamos encerrar, a cruz trata com a nossa glória pessoal. João capítulo 12, versículos 20 a 25. Diz que, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E esses, pois, dirigiram a Filipe. E Filipe, que era de Betsaida, lhes rogaram, eles: queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então, quando os gregos chegaram, agora observe que coisa linda, respondeu Jesus. Então você imagina, Filipe e André chegam para Jesus e dizem: Jesus, tem uma multidão de gregos aí que querem te ver. Por quê? Porque os gregos representavam aquilo que existia de melhor em termos de sabedoria, de filosofia. Vou dizer uma coisa para vocês: naquele tempo de Jesus, os gregos eram as pessoas intelectualmente, socialmente mais elevadas que haviam. Você sabia? Os gregos, mais do que os romanos eram muito conceituados pela cultura política, pela estrutura de governo, mas nunca pelo intelectualismo. Os gregos eram os mais cobiçados porque eles tinham uma filosofia: mente sã, corpo são. Os gregos eram um povo que cuidava muito do corpo, era um povo admirado pela sua postura atlética, eles eram esportistas, eles eram sábios. A cultura grega estava muito mais avançada do que os romanos. Então, o conceito dos gregos ali era muito importante. Nos nossos dias hoje, seria como que um ápice no ministério de Jesus. Não para ele. Quando chegaram com essa proposta, ele disse: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Aí ele diz: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Aí está, irmãos. A cruz trata com a nossa glória pessoal. A cruz trata com a nossa glória pessoal. Não seria tão importante para Jesus abraçar os gregos ali? Imagina como sairia nas ruas de Jerusalém: agora os gregos estão com ele. Agora ele ficou mais influente. Jesus nunca foi a favor da psicologia de massa. Ele está dizendo: não. Se o grão de trigo, sua própria vida, não morrer, ele estava indo para a cruz, não era para a Grécia. Jesus estava indo para a cruz. Ele não estava buscando glória pessoal, ele estava buscando a glória do Pai. Lembra João 17: Pai, glorifica teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Ele sabia que a sua morte tinha tudo a ver com a glória do Pai e não com a sua glória pessoal. Então, meus irmãos, eu não quero tomar mais tempo, mas eu quero deixar esta exortação com vocês. Querite, trabalho da cruz. Se você quer ter um ministério eficaz, permita que a cruz trabalhe os seus afetos. Permita que a cruz trabalhe o seu ego. Permita que a cruz trabalhe o seu amor ao mundo. Permita que a cruz trabalhe a sua glória pessoal. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, irmãos, por me suportar tanto tempo. Louvo a Deus pela vida de vocês. Pai, nós te adoramos e te agradecemos. Bondoso Deus e Pai, glorifica a tua voz no nosso coração, Senhor, nos ajude. Nós precisamos de um querite na nossa vida, Senhor. Nós precisamos ser cortados na medida certa, para que nós funcionemos conforme o teu querer, o teu prazer. Senhor, trata com os nossos afetos, trata com o nosso ego, trata com o nosso amor ao mundo, trata com a nossa glória pessoal, trata com toda a nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser um canal por onde o Senhor vai fluir.
para que nós possamos te servir com o coração rendido e quebrantado, como servos aprovados, para que nós possamos procurar apresentar diante de ti como homens e mulheres aprovados, que não temos do que se envergonhar e que possamos manejar a tua palavra com ousadia, com graça, com sabedoria e com poder. Nós precisamos da tua ajuda nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.